As categorias de base do Internacional novamente podem salvar o clube financeiramente. Um jogador se destaca e o Inter prevê uma valorização importante até o final do ano. Quero falar também sobre Sérgio Rocher e a provável escalação do Inter para encarar o Palmeiras e um movimento político do Inter que começa a lutar pelo título brasileiro de 2005. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional nesta sexta-feira, né? Importante, né? Último dia de preparação do Inter para encarar o Palmeiras. Jogo amanhã à noite, lá no Allianz Parque, em São Paulo. O Colorado tentando a segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro, mas em especial, e se reencontrar com um bom futebol, com uma boa sequência, que pode, de alguma forma, levar o Inter até a Copa Libertadores do ano que vem. Vamos atualizar tudo do Colorado em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão, você acerta tudo na Zapay. Só clicar no link que está na descrição aqui do vídeo ou fazer o download do aplicativo no seu celular. O que acontece? Você coloca a placa do seu carro, já puxa todos os débitos, IPVA, licenciamento, multa e o valor da parcela para você acertar tudo isso. E ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição deste conteúdo. Turma, quero repercutir aqui uma informação do Alexandre Ernest. Ele trouxe lá no canal dele, né, aqui no YouTube, uma informação importante sobre Gustavo Prado, jogador que vem tendo um destaque extra-campo e também dentro da seleção brasileira sub-20. Ele vem sendo presença constante nas convocações do técnico Ramon Menezes, um jogador, né, que é valorizado, né, dentro do cenário de categorias de base, ainda não conseguiu se firmar como um titular absoluto, né, do Internacional, foi promovido ano passado pelo Eduardo Cudê, né, teve alguns minutos no Campeonato Gaúcho, o Roger também, né, o colocou, lembro que o primeiro gol, acho, do Prado, inclusive, é com o Roger na vitória do Inter contra o Fortaleza, né, pelo Campeonato Brasileiro. E, bom, ele já teve algumas ofertas, em especial a do Porto. O Porto de Portugal veio aqui e ofereceu um valor que o Inter não considerou ideal. Nos últimos dias, o Inter recebeu uma sondagem de um clube árabe pelo Gustavo Prado, né, e acabou recusando. É bom a gente lembrar que o Gustavo Prado, se for para um clube árabe, tem até o dia 20 para isso, né, que é quando fecha a janela saudita. Hoje, por exemplo, é o último dia para o Inter inscrever jogadores dentro do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, o elenco fecha de vez para que a gente, né, tenha o fim de 2025. O que a direção pensa? A direção pensa em não negociar o Gustavo Prado agora, porque aposta numa valorização dele ainda nesta reta final de Campeonato Brasileiro e também, óbvio, com as convocações que devem acontecer, em especial ele estando na lista e sendo uma peça importante do Brasil na disputa do Mundial que acontece no ano que vem, Mundial Sub-20, tá? É óbvio que o Prado também deve ganhar um pouco mais de espaço com a venda do Wesley. Hoje, né, o Inter tem como pontas no elenco o Vitinho, que deve ser o substituto já do Wesley contra o Palmeiras, jogando pelo lado direito, o Carboneiro na esquerda, e aí a gente olha para o banco e a aposta imediata para entrar no jogo acaba sendo o Gustavo Prado. Pode ser o Tabata? Pode, mas aí com outra característica de jogo, sendo muito mais um meia ponta pelo lado direito. Do lado esquerdo, realmente o Prado é a primeira alternativa já do plantel, ainda mais agora com a venda do Wesley. Então, esta é a aposta da direção do Internacional para o fim do ano. E aí estou imaginando que o Inter pense em vender o Prado por algo próximo ali a 10, 12 milhões de euros ou dólares. Está na proposta que deve vir. Se chegar essa proposta no final do ano, é o valor que o Inter bate a sua meta orçamentária de vendas. Então não dá para a gente descartar uma possibilidade de saída do Prado para qualquer mercado, né? E como eu disse, ele já desperta o interesse de Portugal e da Arábia Saudita, que são mercados que são realmente portas de entrada, vamos dizer assim, dentro do futebol. Quero falar também, gente, sobre 2005. Afinal, né, a gente sabe, né, todo Colorado tem a citador da estrela roubada lá de 2005, Brasileirão de 2005, onde, né, a gente já ouviu muitas vezes que o campeão de fato e de direito seria o Inter. Isso a gente ouviu lá atrás ainda com o ex-presidente do Corinthians,
Alberto Dualib falando sobre isso em uma ligação gravada, né, ou grampeada pela justiça, e agora tem vindo à tona muito, né, porque neste ano completam 20 anos deste acontecido, e a Sport TV lançou o documentário sobre a máfia do apito, entrevistando lá o Edilson Pereira de Carvalho, o árbitro que estava envolvido na anulação dos 11 jogos, que recebeu dinheiro para interferir nestes resultados. Nem todos ele conseguiu interferir, mas, né, o STJD na oportunidade acabou anulando os 11 jogos, o Inter saiu da liderança para o terceiro lugar, e o Corinthians, que tinha perdido 2 jogos dos anulados, acabou, né, vencendo os 2 jogos e com isso ultrapassou o Internacional, sem contar depois, né, aquele escândalo do pênalti não marcado no Tinga em 2005 no jogo direto entre Corinthians e Inter no Pacaembu. A partir daí, gente, o movimento Sangue Colorado, que tem como principal liderança o conselheiro Leonardo Aquino, ele encabeça um pedido para que o Inter busque o reconhecimento do título brasileiro. Ele deu uma entrevista ontem na Rádio Grenal, falou bastante sobre o tema, que há uma brecha jurídica para que o Inter faça isso, e na visão dele não é para o Inter fazer festa em relação, né, a esse título, mas sim uma reparação histórica. Eu acho bacana o movimento, acho que tem, como disse o conselheiro, uma brecha jurídica para isso, mas, né, ao mesmo tempo, eu também acho que mexer nessa ferida do torcedor do Inter, né, depois de 20 anos, sendo que, lembro lá daquele começo de 2006, né, quando o Fernando Carvalho foi a fundo, né, entrou na Justiça Comum, teve todo um rolo, o Inter sofreu muito, né, eram sanções que poderiam ter tirado o Inter da Libertadores, ter rebaixado o Internacional. Depois de tudo que aconteceu, né, o Inter que não ganha o Brasileiro desde 79, a gente sabe, né, do carinho que o Inter tem com o brasileiro e o quanto a gente quer ser campeão brasileiro, mas poxa vida, né, eu não gosto, tá? Mas respeito o movimento, acho que quem tem estômago tem que fazer mesmo, tá? Então, vamos ver, né, os próximos passos dessa movimentação de bastidor aí promovida pelo movimento Sangue Colorado em relação ao título brasileiro de 2005, vamos ver se o Inter compra como instituição essa ideia. Enquanto isso acontece no bastidor, o Inter se prepara para encarar o Palmeiras. Jogo amanhã, como eu disse, 6h30 no Allianz Parque. E a boa notícia, gente, é que o Rocher treinou ontem, né? Ele teve um pequeno desconforto no joelho, ficou fora do jogo do Uruguai contra o Chile pelas eliminatórias, mas treinou normalmente, a tendência é que vá para o jogo. 2 novidades no time: Vitor Gabriel como lateral esquerdo, na ausência do Bernabé, que está suspenso, e também, gente, a tendência é de que o Vitinho seja titular na ausência do Wesley, que foi vendido ao Al Rayyan do Catar. Então, provável time do Inter, com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Vitor Gabriel, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro, e na frente o Ricardo Matias, é a provável escalação do Internacional. Tá bem? Não esquece que dá para palpitar com chance extra na KTO no jogo do Inter contra o Palmeiras. Tá confiante na vitória do Inter? Acha que o Inter vai conseguir recuperar o bom futebol? Então palpita lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, uma casa para maiores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade na KTO, tá certo? Meu palpite é um empatezinho nesse jogo, tá? 1-1 entre Inter e Palmeiras, tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!